Sansão, que significa raio de sol, esconde uma história fascinante. Originalmente um nazireu, ele era proibido de consumir álcool e de cortar o cabelo. Sua vida foi marcada por conflitos com mulheres, um casamento fracassado, uma prostituta sem nome e, por fim, seu relacionamento com Dalila, sua amante. No entanto, a verdadeira extensão do poder de Sansão é frequentemente questionada. Aqui estão 4 episódios que ilustram sua notável força. Primeiro, ele matou um leão com as próprias mãos. Tudo começou quando ele estava determinado a se casar com uma mulher filisteia, uma inimiga do povo de Israel. Embora seus pais tentassem dissuadi-lo, ele persistiu em sua decisão e viajou para Timna, onde se apaixonou por uma filisteia. Seus pais duvidavam da escolha, mas Sansão estava convencido de que ela era a mulher certa para ele. O que ninguém sabia era que essa escolha estava nas mãos do Senhor, que pretendia usar essa situação para confrontar os filisteus, que dominavam Israel na época. Quando Sansão chegou a Timna, um leão jovem rugiu em sua direção, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, concedendo-lhe uma força sobrenatural para despedaçar o leão como se fosse um cabrito. Curiosamente, Sansão não compartilhou essa experiência com ninguém, nem mesmo com seus pais. Ele então retornou a Timna para se casar com a filisteia que escolhera e, durante a jornada, encontrou o corpo do leão, que agora abrigava um enxame de abelhas e mel. Ele retirou o mel com as mãos e o comeu, sem mencionar sua origem aos pais. Os preparativos para o casamento avançaram em Timna, e Sansão propôs um enigma a seus 30 companheiros, prometendo um conjunto completo de roupas a quem conseguisse solucioná-lo. Caso contrário, teriam que lhe dar 30 vestimentas de linho e 30 mudas de roupas. O enigma consistia na seguinte pergunta: do que come saiu comida, e do forte brotou algo doce, referindo-se, é claro, ao episódio em que ele matou o leão e descobriu o mel em sua carcaça. Segundo, ele derrotou mais de 30 filisteus quando os homens não conseguiram adivinhar a resposta do enigma. Eles coagiram a esposa de Sansão a obter a resposta dele. A esposa de Sansão o confrontou com lágrimas, acusando-o de não amá-la verdadeiramente. Sansão respondeu: se nem meus pais podem extrair a resposta de mim, por que eu a revelaria a você? Ela chorou ao longo dos 7 dias da festa de casamento. Finalmente, no 7º dia, ele revelou a resposta a ela, pois sua insistência era implacável. Ela, por sua vez, comunicou o enigma aos seus conterrâneos antes do pôr do sol do 7º dia. Os homens da cidade confrontaram Sansão, citando o versículo 19 do capítulo 14 de Juízes. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Terceiro, ele capturou 150 pares de raposas. Em outra ocasião, Sansão causou ainda mais devastação entre os filisteus. Durante a colheita do trigo, Sansão visitou Dalila, levando um cabrito como presente de reconciliação. Ele disse: desejo visitar minha esposa. No entanto, o pai dela se recusou a permitir e propôs que a irmã mais nova de sua filha seria uma alternativa. Sansão respondeu: desta vez, serei inocente em relação aos filisteus quando eles causarem danos. Sansão então capturou 300 raposas, prendeu tochas acesas em chamas entre suas caudas e as soltou nas plantações dos filisteus, incendiando feixes de trigo, campos e vinhas. Os filisteus logo descobriram a causa da devastação e revidaram incendiando a esposa de Sansão e seu pai. No entanto, essa violência resultou em mais retaliação, e quando os filisteus o perseguiram, os homens de Judá concordaram em amarrar Sansão com cordas e entregá-lo aos inimigos como medida de autopreservação. Sansão concordou com a condição de que seu próprio povo não o matasse. Nesse momento, os israelitas haviam se tornado vassalos, preferindo trair seus compatriotas e permanecer leais aos opressores em vez de unir forças com Sansão para obter a libertação. Quarto, ele carregou os portões da cidade por quase 40 milhas. À medida que a história avançava, os habitantes da cidade finalmente acreditaram que haviam capturado seu adversário.
Porém, à meia-noite, Sansão se ergueu e carregou os portões da cidade, juntamente com as duas colunas, para o topo de uma colina com vista para Hebrom, uma impressionante distância de quase 40 milhas. Mais tarde, Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia. Quando isso foi descoberto, os líderes filisteus ofereceram a ela uma recompensa substancial para descobrir o segredo de sua extraordinária força. Em sua primeira tentativa, Sansão alegou que ficaria enfraquecido se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas. Ela o amarrou com 7 cordas novas, sugerindo que os filisteus estavam prestes a atacar. No entanto, Sansão rompeu as cordas como se fossem insignificantes. Continuando o jogo de gato e rato, Sansão disse a Dalila que, se ela dessesse os 7 cachos de seu cabelo e os prendesse na teia do tir, ele ficaria indefeso. Ele saiu com o batente e a teia. Depois que ela o acordou com o aviso de que os filisteus estavam prestes a capturá-lo, finalmente, Sansão cedeu e revelou o segredo de sua força a Dalila. Embora seu cabelo não fosse a fonte de seu poder, era uma manifestação externa de seu status de nazireu, de sua separação para Deus. Era sua relação com Deus e não seu cabelo que o tornava forte. No entanto, se perdesse seu cabelo, ficaria impotente. Dalila percebeu que havia descoberto seu segredo e convocou os filisteus enquanto ele dormia em seu colo. Um deles raspou sua cabeça, e sua força o abandonou. Observa-se que o laço de Dalila provou ser mais forte que o coração de Sansão, e o que 1000 filisteus não conseguiram fazer foi realizado pela influência sedutora de uma única mulher. Quando Sansão acordou, tentou convocar sua força, sem saber que o Senhor havia se afastado dele. Os filisteus chegaram, prenderam Sansão e o prenderam em casa, forçando-o a moer grãos. Essa degradação tripla foi descrita como o cativeiro do pecado, amarrado, cego e moendo. No entanto, seu cabelo gradualmente começou a crescer novamente. Em sua morte, Sansão matou mais pessoas do que em sua vida. De acordo com o triste relato, com o Espírito de Deus sobre ele, Sansão era um homem poderoso, dotado de força sobrenatural. No entanto, sua história terminou em tragédia, devido às suas fraquezas e desobediência. Mesmo com seu grande potencial, Sansão perdeu sua vida por causa do pecado. Esta história nos ensina que, quanto mais permitimos que o pecado nos influencie, mais cegos nos tornamos. Sansão já estava espiritualmente cego muito antes de seus olhos serem arrancados. Devemos aceitar o fato de que o pecado pode se infiltrar em todos os aspectos de nossas vidas e que ele tem um efeito sedutor e entorpecedor sobre nós. Caso contrário, seremos enredados por ele, assim como aconteceu com Sansão. Todo pecado, especialmente o pecado sexual, tem consequências graves, às vezes, fatais. O pecado nos prende, nos enfraquece e nos afasta de Deus. É uma lição poderosa sobre a importância da obediência e da busca da força não apenas física, mas também espiritual, para enfrentar os desafios da vida. Sansão, apesar de seus feitos notáveis, também é um lembrete das fraquezas humanas e da necessidade de permanecer fiel à nossa fé e compromisso com Deus. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe um like e um comentário. Isso ajuda muito para trazermos mais conteúdos para vocês. Muito obrigado e até a próxima!